Estimados irmãos e irmãs, pela fé e pela graça de Deus, estão aqui na Paróquia Mãe Rainha, Jardim Pan-Americano, São Paulo, e você que nos acompanha pelas mídias sociodigitais, eu digo assim, e também você que ouve essa homilia neste momento. A minha saudação. Seguir Jesus, mas com a loucura da cruz. Nós temos dois personagens muito fortes, Jeremias e Pedro. Na primeira leitura de Jeremias, ele é seduzido a seguir o Senhor. Mas no caminho, Jeremias começa a ser humano. O que é ser humano? Fica em dúvida, tem vontade de largar tudo, fica angustiado, será que vai dar certo? Quem de nós não passou por isso ainda até hoje? Inseguro. Mas no final ele sente assim: senti dentro de mim um fogo ardente a me penetrar. E por isso esse fogo que vem da força de Deus não me deixou escapar e recuar, e eu fui firme até o fim. Esse sentimento que nos leva a gente enfrentar a vida no dia a dia e seguir também a comunicação dessa palavra de Deus para todos os cantos e principalmente os valores que Deus nos apresenta. Pedro, na segunda leitura, Romanos vai dizer que todos nós precisamos fazer a grande oferta da nossa vida para Deus. O Evangelho vai trazer um personagem chamado Pedro, que Pedro não entende que Jesus teria que fazer o caminho a Jerusalém, passar pela morte, pela cruz, morte e ressurreição. Ele não consegue pensar assim. E ele diz assim: ó Pedro, sai fora, vaza daqui, você não entendeu nada. Eu estou trazendo para a linguagem nossa, né? Sai fora. O Eurico diz assim: cai fora, rapaz, está me incomodando aqui, né? Então é nesse sentido que a gente percebe que ele diz assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz. Renunciar a si mesmo não significa negar a si. Tem gente que quando fala renunciar a si é para se negar, não é para negar. Mas o que significa então renunciar a si? Significa renunciar ao seu egoísmo, à sua autossuficiência, para fazer a vida um dom de Deus aos outros. Não é se negar. Tem gente que diz: você tem que se anular, você não existe. Se você não existe, você não vai fazer nada. Então tem muita pregação por aí, vocês fiquem espertos. Até parente de vocês que está anunciando bobagem aí. Não é isso. Não é isso. Então é muito interessante ter claro isso. Só assim poderá ser discípulo aquele que renunciar ao egoísmo, à autossuficiência. Ele pode integrar a comunidade do reino. A cruz é a expressão do amor total e radical que vai até a morte, mas que não fica nessa morte, vai para a ressurreição. E a grande prova de amor é a vida dada na cruz que Jesus fez por nós. Tomar a cruz não é apenas suportar com paciência as dores, as doenças, as desgraças, mas sim fazer uma experiência de fé e do amor de Cristo. É dar hoje a nossa vida para os nossos ideais. Ele vai dizer o seguinte: quem doa a vida não perde, mas ganha. Quem doa a vida não perde, mas ganha. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Cuidar um enfermo, por exemplo, é uma forma de doar a vida. Ajudar uma pessoa é uma forma de dar a vida. Onde que eu encontro Deus? Como é que eu posso fazer algo para Deus? Fazer algo para o semelhante. A vida desse mundo é passageira. Quantos anos a gente vive hoje? 70, 80, 90, 100, 100 e pouco. E ó, acabou. Então ele diz assim:
Não adianta você querer preservar a vida a qualquer custo. A vida tem fim. Um dia desse nós vamos, né? Então, o que que eu faço? O que que eu levo da vida? Seu Paulo, o que que eu levo da vida? Aquilo que eu faço aqui. O que eu faço aqui? Eu sou aqui, é isso. Quando a gente abre a pessoa para embalsamento, as pessoas que trabalham com essa gente sabem se o cara é bom ou é ruim, sabia? Abre, tira tudo, lava, faz embalsamento do corpo. E os legistas, os médicos que abrem esse corpo dizem: esse cara foi bom e esse foi ruim. O cara ruim até ruim para abrir, tão ruim que é. Eles falam isso, eu aprendi com eles. Então vejam vocês, a recompensa final, o grande abraço de Deus é sempre a gente estar de acordo com o instrumento de salvação, né? Pedro vai dizer: olha, mas a cruz pode ser um escândalo. Não, fugir da cruz é fugir da vontade do Pai, da missão que Ele confiou a cada um de nós. Renunciar a si mesmo significa uma mudança firme de conversão, de inversão de valores. Que valor você tem hoje? Quais são os valores que defendem a sua vida e a nossa vida? Ou você tem valores de morte? Tem que avaliar isso. Tem que avaliar. Aqui diz: renunciar a si mesmo também, mudar os valores. Isso é importante. Não apenas carregar a cruz, sempre é uma responsabilidade, mas não um esforço apenas de sofrência, sofrimento, mas é um caminho de fé. A cruz é a cruz da salvação. E não devemos carregar a cruz como apenas um enfeite, um amuleto. Não, tem gente que põe uma cruz no pescoço maior do que ele, quase. Mas sempre quando eu olho para a cruz, carrego a cruz no peito, que essa cruz seja um sinal, um desejo de unir a Cristo, servir nossos irmãos e irmãs, principalmente os mais frágeis. Tem uma música antiga, quando você era jovem: no peito eu levo uma cruz e no meu coração o que disse? Jesus. Seguir Jesus é um sinal que eu sou cristão, não é para enfeite. Tem alguns cantores por aí que vocês apoiam, você apoia uma baita cruz, aquilo ali é sacanagem, não segue nada, é só para enfeite. Cruz não é para enfeite, é sinal cristão, seguimento de Jesus, serviço aos irmãos e irmãs. É aí, fim de papo, acabou por aí. Então é nesse sentido que a gente deve olhar sempre para essa cruz redentora. O Papa Francisco diz o seguinte: toda vez que fixamos o nosso olhar ao Cristo crucificado, que nós temos aqui, pensamos que Ele, como verdadeiro servo do Senhor, cumpriu a sua missão dando a vida, derramando o seu sangue para a remissão dos pecados. E se quisermos ser discípulos, devemos segui-lo, entregando nossas vidas sem reservas de amor ao próximo. E também, vocês viram, nós fizemos a procissão da palavra, no início da liturgia da palavra. Dá uma focada aqui, você que está transmitindo. Carta de Paulo aos Efésios. Cada mês, cada ano no mês da Bíblia, a igreja indica para nós um livro para estudo. Carta de Paulo aos Efésios é do ano 54 a 56. Ela é escrita para uma comunidade que sofre muito. A carta de Paulo aos Efésios tem só 6 capítulos. A novela que você assiste tem mais que 6 capítulos. Viu, comadre? Compadre também olha a novela. Então, tem mais que 6. Só 6. O que é o texto? 1. O povo de Éfeso é um povo sofrido, maltratado pelo Império Romano, massacrado.
e é um povo que também não segue a Deus, é um povo de cabeça dura. O que acontece? O que diz a carta? Revesti-vos da nova humanidade. O que significa revestir-se da nova humanidade? A carta de Paulo aos Romanos, que é a nossa leitura de hoje, fala disso. Revestir da nova humanidade, sair da situação de opressão, passar à situação de vida no seguimento ao Senhor, converter-se, mudar, nova humanidade, ser um povo, uma sociedade, um povo novo, um povo oprimido, sem Deus, é um povo perdido. Perdido. A carta de Paulo aos Efésios está dizendo isso. Saiam dessa opressão, larga a mão de ser cabeça dura, sigam a Deus e transformem a vossa sociedade, o ser humano, em nova humanidade. Em resumo, é mais ou menos isso. Nós temos um costume já há muitos anos de fazer a celebração do mês da Bíblia publicamente com todas as paróquias aqui do setor. Mas quando vai ser isso? No dia 24 desse mês, às 15 horas, no nosso santuário Jaraguá aqui. O que é para levar? A Bíblia. No final, o pessoal da acolhida vai pegar lá na sacristia uma folha e vai entregar para você, e eu vou explicar na hora dos avisos o que fazer. Tá certo? Pois vocês olhem isso, essa folha está na mão. Então, muito interessante para a gente entender. A palavra de Deus não pode faltar. Igreja sem palavra de Deus não é igreja. Família sem palavra de Deus, falta orientação. A orientação está aqui, só que a gente não olha. Viu? A gente não olha, não. Ah, tem dificuldade de ler. Junta 2, 3 pessoas, fica melhor. Um entende uma coisa, outro outra e assim por diante. Que Deus nos ajude, que nunca esqueçamos da palavra de Deus que nos orienta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.